Galileu Galilei. Biografia. Considerado o pai da ciência moderna, Galileu Galilei realizou importantes contribuições para diversas áreas, como a física e a astronomia. Conhecido como o pai da ciência moderna, Galileu Galilei foi um cientista, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano que deixou um legado importante em diversas áreas. Seus estudos e contribuições ajudaram a influenciar e aprimorar a matemática, a física e a astronomia, entre outras áreas. Considerado revolucionário à época, chegou a ser perseguido e julgado pela Igreja Católica, que considerava suas teorias controversas e polêmicas. Vida de Galileu Galilei. Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564 na cidade de Pisa, na Itália. Primogênito do casal Vincenzo Galilei e Giulia Amanati, teve 5 irmãos. Aos 11 anos, o cientista estudou em um mosteiro jesuíta situado em Vallombrosa, na Toscana. Aos 17 anos, informou a sua família que queria ser jesuíta também. Porém, o pai dele não aprovou essa ideia, retirando-o da escola. O cientista teve 3 filhos com a veneziana Marina Gamba, com a qual nunca se casou. Suas 2 filhas se tornaram freiras e o filho, músico. Em 1583, Galileu entrou na Universidade de Pisa para cursar medicina, mas não concluiu. Alguns estudos indicam que ele teve problemas financeiros e, por isso, deixou a faculdade em 1585. No entanto, outros apontam que deixou a medicina porque nunca foi o seu desejo se formar na carreira, mas sim do pai. Fato é que Galileu trouxe importantes contribuições para essa e tantas outras áreas. Depois de sair da universidade, continuou seus estudos, especialmente nas áreas de matemática e física. Durante 2 décadas pesquisou sobre os princípios da hidrostática, o que lhe rendeu fama à época. De 1589 a 1592, teve um cargo na Universidade de Pisa. Nos anos seguintes, ministrou aulas de geometria, mecânica e astronomia na Universidade de Pádua. Permaneceu na instituição durante 18 anos, alcançando ainda mais fama e seguidores. Embora fosse muito religioso, o cientista foi acusado de heresia pela Igreja Católica por tornar públicas suas crenças, estudos e teorias. Pouco antes de morrer, ele estava quase cego. Estudos sinalizam que ele ficou assim por observar as manchas solares sem proteção. Galileu Galilei morreu em 8 de janeiro de 1642, em Arcetri, na Itália. Obra de Galileu Galilei. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna ou do Renascimento científico, período entre 1500 e 1700, tido como era de transição entre a crença religiosa e a razão científica. O cientista foi pioneiro na arte de criar e desenvolver teorias acerca do funcionamento do universo que ajudaram nos ramos da física e da astronomia. Realizou vários estudos importantes no ramo da mecânica, como os do movimento pendular e do movimento uniformemente acelerado. Descobriu a lei da queda dos corpos, segundo a qual, dispostos em uma mesma altura, 2 corpos de massas diferentes sofrerão a mesma influência da gravidade, que é a causa de seu movimento, chegando ambos ao solo ao mesmo tempo quando em queda livre, sem a resistência do ar. Além de ter criado um telescópio aprimorado, Galileu inventou um termômetro de água e um instrumento, espécie de relógio, para medir a pulsação das pessoas denominado Pulsologium. O italiano escreveu vários livros nos quais relatava suas ideias. Entre as obras de renome estão As Operações da Bússola Geométrica e Militar, 1604. O Mensageiro das Estrelas, 1610. Discurso sobre Corpos na Água, 1612.
Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais, 1632. Duas novas ciências, 1638. Em 1609, o italiano realizou uma das principais contribuições para o ramo da astronomia, quando inventou o seu próprio telescópio e o apontou para o céu, com a intenção de explorar o universo. O telescópio, denominado por Galileu Perspicillum, foi um instrumento revolucionário à época, especialmente para a ciência, por ter contribuído significativamente para aprimorar a capacidade de observação do olho humano. Com o aparelho em mãos, o cientista descobriu 4 dos 69 satélites de Júpiter, Io, Calisto, Ganímedes e Europa, os quais ganharam o nome de luas de Galileu. Galileu descobriu também, ao usar o seu telescópio, manchas solares e que Vênus tinha fases como a Lua. Provou ainda que a Terra girava em torno do Sol, o que refutava a doutrina aristotélica vigente segundo a qual nosso planeta era o centro do universo, geocentrismo. Ao realizar tais constatações, Galileu comprovou a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, segundo a qual a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Contudo, na época a Igreja Católica apoiava o modelo geocêntrico do sistema solar. O Sol e o resto dos planetas é que girariam em torno de uma Terra central, imóvel. Por esse motivo, a teoria de Galileu foi considerada uma afronta à Igreja. Galileu e a Inquisição. Em 1613, por meio de uma carta direcionada a um aluno, o italiano explicou que a teoria copernicana não contradizia as passagens da Bíblia. Quando o texto se tornou público, os consultores da Inquisição da Igreja consideraram a teoria herética. Durante 7 anos, o cientista não pôde defender a teoria na qual acreditava. Assim, segundo registros, ele obedeceu à Igreja para evitar maiores complicações e porque era muito católico. Em 1632, Galileu publicou o Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais, que comprovava a teoria heliocêntrica. Com isso, o italiano foi convocado a Roma para ser julgado. Seu processo de Inquisição durou de setembro de 1632 a julho de 1633. Confira mais detalhes acessando Galileu, da ciência à Inquisição. Cansado de passar por esse processo, o cientista foi ameaçado de tortura e teve de declarar que a teoria de Copérnico era apenas uma hipótese. Ele foi condenado por heresia e passou os anos restantes em prisão domiciliar. Em 1992, as teorias de Galileu Galilei foram reconhecidas formalmente pelo Papa João Paulo II. Texto escrito por Silvia Tancredin, jornalista.